Meus queridos amigos, a paz do Senhor. Nós vamos começar hoje o estudo da revista bíblica da Escola Dominical, da classe dos jovens, no quarto trimestre deste ano de 2022. E teremos um tema bastante empolgante, bastante impactante neste quarto trimestre, que é o tema da liderança cristã. Então temos aqui a nossa revista da Escola Bíblica Dominical, deste quarto trimestre, e teremos a oportunidade de estudar o que é liderança a partir de um viés bíblico. Estudaremos exemplos de líderes tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento e veremos princípios que, extraídos dessas lideranças, se aplicam às nossas vidas e não apenas nas nossas atividades relacionadas ao reino de Deus, mas também as nossas atividades profissionais, nossas inúmeras áreas de atuação na nossa vida. Então, esse tema é bastante importante e eu te convido a estudar ao longo dessas 13 lições esse importantíssimo assunto que veremos nesse quarto trimestre. Antes de começarmos a lição de número 1, que já se propõe a responder uma pergunta fundamental: o que é liderança? Vamos fazer uma oração e pedir a Deus que venha estar abrindo a nossa mente, o nosso entendimento, para que venhamos compreender e aplicar nas nossas vidas todas as verdades que iremos aprender, os princípios, todos os ensinamentos que iremos extrair, não apenas desta revista, mas também da Bíblia Sagrada ao longo deste trimestre. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado por esta oportunidade, Senhor, que temos de estudar a Tua Palavra. Senhor, e mais um trimestre que se inicia, onde estudaremos esse tema da liderança, que o Senhor possa abrir a nossa mente, o nosso entendimento, Senhor, que o Senhor possa nos capacitar, ó Deus, para aprender a Tua Palavra, para aplicar nas nossas vidas. Ó Pai, que venhamos praticar tudo aquilo que aprendermos, ó Deus, e que Teu Espírito Santo possa, ó Pai, a cada dia nos ministrar, ó Deus, as nossas dúvidas, os nossos questionamentos, ó Pai, que sejam respondidos pela Tua Palavra, Deus. Senhor, te agradecemos por tudo, te pedindo que continue conosco, em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. A lição de número 1, que tem por título O que é liderança, destacou como texto principal dessa lição uma passagem de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2, que diz assim: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. O resumo dessa primeira lição é o seguinte: conhecer o conceito de liderança contribui para que possamos ajudar nossos líderes a cumprirem com o seu chamado. Eu recomendo fortemente que vocês, antes de começarem o estudo da lição, façam uma leitura. Ou melhor, durante o estudo da lição, durante a semana que antecede essa aula, vocês façam a leitura semanal, onde alguns pontos estão destacados. Na segunda-feira, o líder incentiva os seus liderados. Na terça-feira, liderar é servir. Na quarta-feira, o perigo do mau uso da autoridade. Na quinta-feira, Deus é quem capacita o líder. Na sexta-feira, o líder deve ser exemplo. E no sábado, Diótrefes, um exemplo de mau líder. Vamos lá, os objetivos desta primeira lição são apresentar o conceito de liderança. A gente já vai ver no primeiro ponto o que é liderança. Segundo objetivo, expor as partes do trabalho de um líder. Terceiro objetivo, saber o que não é liderança. Então, ao final dessa aula, a gente precisa ter bastante claro o que é liderança e também o que não é liderança. Veremos isso ao longo desses 3 pontos da lição de número 1. O texto bíblico destacado aqui no início da lição, antes da introdução, está em Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 11 a 16.
Diz assim: ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profeta, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. A introdução dessa lição destaca a importância da liderança, e o comentarista ele faz questão de mencionar que a liderança é importante tanto no mundo corporativo, ou seja, no ambiente de trabalho, nas grandes corporações, nas empresas, quanto também na igreja. Então esse tema da liderança ele está certamente na ordem do dia. Na atualidade a gente vê crise de liderança muito grande, e certamente um líder capacitado e preparado segundo os princípios bíblicos terá grande capacidade de influenciar esta geração em que nós estamos vivendo. Então, esse tema dispensa quaisquer justificativas para a sua abordagem, especialmente para os jovens cristãos desse século XXI. É extremamente importante que a gente busque aprender sobre isso, para que venhamos não apenas ajudar os nossos líderes quando eles exercerem as suas lideranças, mas também nos capacitarmos para, se em algum momento viermos a exercer a liderança, possamos agir e atuar de maneira consentânea com os princípios bíblicos. O primeiro ponto fala sobre o que é liderança. O comentarista destaca aqui que o termo liderança aponta para aquele que vai à frente, cuja responsabilidade é conduzir pessoas, orientando-as e guiando nas mais diferentes situações da vida. Na prática, liderar implica em influenciar. Então, liderança é sinônimo de influência. Uma liderança eficiente requer que o líder tenha visão e a comunique com clareza. Esses dois aspectos são extremamente importantes quando a gente fala sobre liderança. Em primeiro lugar, o líder é aquela pessoa que tem uma visão de algum lugar onde essa equipe de liderados irá chegar, ou aonde se pretende chegar. Não é comum, ou até mesmo que seja comum, mas não é um princípio de liderança eficaz, um líder que não sabe para onde está indo. Existem pessoas que andam em círculo porque não tem nenhum objetivo, nenhuma meta a ser alcançada. E quando a gente encontra líderes que não têm uma meta, um objetivo, que não sabem para onde estão indo, nós vemos uma equipe de liderados que está em sério risco, porque um dos elementos principais de uma liderança é uma visão sobre um objetivo a ser alcançado por aquela equipe, por aquele grupo. E outro ponto aqui importante é a comunicação. O líder ele precisa comunicar a sua visão de maneira que os seus liderados compreendam para onde eles estão indo de acordo com as diretrizes traçadas por esse líder. Então a gente já começa essa lição com esses três aspectos importantes. Liderança é influência,
o líder precisa ter uma visão e essa visão precisa ser adequadamente comunicada. Então aí o aspecto da comunicação também assume uma grande relevância. E o que é liderança cristã? No tópico 2, a gente tem a resposta. Liderança cristã é aquela norteada pelos princípios de Jesus Cristo encontrado nas Sagradas Escrituras. Então, o objetivo de todo líder que segue os princípios bíblicos é ser um líder ao modelo de líder que foi Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo foi um exemplo de líder perfeito em toda a sua trajetória ministerial. E o objetivo de todo líder que se pauta pela Bíblia Sagrada deveria ser se parecer com Jesus Cristo nos seus aspectos de liderança. Porém, nesta lição, nós não estudaremos apenas a liderança exercida por Jesus Cristo enquanto esteve aqui entre os seus discípulos exercendo o seu ministério. Nós estudaremos também vários outros líderes, aprendendo com os seus erros e também com os seus acertos. Ao longo desse trimestre, nessas 13 lições, teremos oportunidade de aprender os princípios que estão na Bíblia Sagrada e que se relacionam com esse tema da liderança. Então, por exemplo, veremos que existem algumas virtudes destacadas na Bíblia que são extremamente importantes para os líderes cristãos, como, por exemplo, o amor, a paciência, o perdão e a humildade. Essas características são destacadas na liderança de Jesus Cristo. Temos também aqui um destaque extraído aqui da nossa revista, que é o seguinte: a liderança cristã depende de uma vida de comunhão com Deus, uma conduta ilibada e relacionamentos interpessoais saudáveis e respeitosos. Então, a liderança cristã, além de todos os aspectos de preparação que são inerentes a essa atividade de liderança, e a gente vai ver isso com os exemplos de líderes que nós encontramos na Bíblia, há um componente aqui extremamente importante, que é essa vida de comunhão com Deus. Em todos os aspectos da visão do líder, segundo o modelo bíblico, nós temos que compreender que essas características elas estão o tempo todo relacionadas com o reino de Deus e com o mundo espiritual. Então, para que o líder consiga ter uma visão adequada daquilo que ele deve realizar, daquilo que ele foi chamado para fazer e daquilo que a sua equipe, os seus liderados, se propõem a impactar na sociedade, esse líder precisa ter uma comunhão com Deus. Então esse aspecto é extremamente importante, que a partir do momento em que o líder recebe uma diretriz, recebe uma ordenança divina, ele passa a agir e a atuar no sentido de converter essa instrução, esse direcionamento, essa visão recebida de Deus em ações práticas e concretas que serão levadas a efeito pelos seus liderados, pela sua equipe. Então esse aspecto é muito importante. Também os relacionamentos interpessoais. A gente precisa deixar claro já, logo de início, que não é possível nenhum líder exercer a sua liderança sem se relacionar com pessoas. Porque, como vimos, liderar é influenciar pessoas. Então, os relacionamentos são extremamente importantes para todos aqueles que querem exercer alguma atividade de liderança. Vamos para o próximo tópico: liderança e serviço. Liderar é servir pessoas, auxiliando-as a identificarem e cumprirem o propósito que o Senhor tem para as suas vidas. A função do líder é servir aos seus liderados. Liderança cristã é serviço e influência. Então, algumas pessoas imaginam que ser líder é uma posição em que você será constantemente assistido por várias pessoas, que em todos os aspectos da sua liderança você será servido, terá influência, poder. E na verdade, quando a gente olha para o modelo de liderança de acordo com o padrão bíblico,
a gente vê que liderança é serviço. E o próprio Jesus Cristo, ele ensina isso para os seus discípulos, que ele diz que aquele que quiser ser o maior no reino de Deus, deverá ser servo de todos. E esse aspecto é importante, porque a gente sempre ouve pessoas dizendo que não querem ser, que querem ser sempre o menor da casa, né? Tem até um hino que fala que os anjos de Deus procuram naquele ambiente o menor da casa. E a gente nunca encontrou, talvez você nunca tenha parado para imaginar ou talvez refletir, por que as pessoas não querem ser o maior no reino de Deus? Eu nunca vi ninguém na igreja dizendo: eu quero ser o maior no reino de Deus, meu objetivo de vida é ser o maior no reino de Deus aqui nessa igreja ou nesse lugar onde eu me encontro. E por que a gente nunca viu isso? Porque na verdade Jesus Cristo falou que quem quiser ser o maior, na verdade tem que ser o servo de todos. E essa posição de servo, essa posição de serviço, não é uma posição que muitas pessoas almejam. Então, liderança, a pessoa que quer ser líder, já precisa começar compreendendo esse aspecto fundamental. O líder é um servidor. Ele vai servir a sua equipe, vai servir as pessoas que estão ali. Então, quando a gente fala em liderança e em serviço, essas duas palavras, elas precisam estar conectadas. Assim como liderar é influenciar pessoas, e aí parece bonito, né? Liderar é ser influente. Liderar também é servir. Liderar é serviço. E aí a gente termina aqui esse primeiro ponto, e o comentarista fez um destaque aqui, um subsídio a esse primeiro ponto, onde ele fala sobre liderança e gestão. Às vezes as pessoas confundem liderança e gestão. O que é liderança e o que é gestão? E aqui a gente tem algumas diferenças entre esses dois termos. Não necessariamente um gestor é um bom líder. E normalmente um bom líder é um bom gestor. Essas características da gestão, elas normalmente são encontradas numa boa liderança. Mas o oposto não necessariamente é verdade. E o comentarista destaca aqui que o bom gestor, ele normalmente se destaca quando as coisas andam bem. Quando tudo caminha conforme o planejado, nesse ambiente, normalmente o gestor ele consegue ter êxito, ter sucesso. Já o papel de liderança, por ser o de facilitar o crescimento, como o líder necessariamente busca levar as pessoas de um ponto até outro, há uma visão a ser comunicada para a sua equipe. Normalmente nos momentos de dificuldade, nos momentos adversos, é onde se manifestam as maiores lideranças, nos momentos críticos, nos momentos de crise. Se a gente olhar para a história da nação de Israel, por exemplo, quando o exército filisteu se apresenta para guerrear contra a nação de Israel e se apresenta ali o gigante Golias diante daquele exército, naquele cenário de crise a gente vê uma liderança surgindo, porque Davi, ao chegar naquele arraial ali, no lugar onde aquele combate estava sendo travado, ele imediatamente se coloca numa posição de servir a sua pátria, servir aos seus irmãos, servir a defesa da sua nação, a ponto de se apresentar para lutar contra aquele gigante. E essas características da liderança, elas fazem com que o líder se destaque em momentos críticos, em momentos de crise. Então, se os tempos que nós passamos são tempos difíceis, são tempos trabalhosos, como o apóstolo Paulo escreve na sua carta para Timóteo, nós precisamos de lideranças que verdadeiramente estejam capacitadas e inspiradas por Deus para agir nesse tempo trabalhoso, difícil
em que nós estamos enfrentando. E assim nós terminamos esse primeiro ponto e também o subsídio do primeiro ponto, e vamos ao ponto 2, que fala sobre uma parte do trabalho de um líder. Qual é o trabalho de um líder? Tópico 1, descobrir novos talentos. Então é um papel importantíssimo desempenhado pelo líder, a descoberta de novos talentos, identificar as habilidades, as aptidões e a vocação de seus liderados, ajudando-os no seu desenvolvimento. Compete também ao líder a missão de incentivar, treinar e acompanhar aqueles que são chamados pelo Senhor para uma missão específica. Algumas pessoas têm habilidades que elas próprias desconhecem, ou que elas próprias não aperfeiçoaram, não pararam para tentar desenvolver. E das atividades, das tarefas inerentes à liderança é justamente identificar essas habilidades, essas características, essas potencialidades dos liderados e estimulá-las, de modo que esse liderado venha se desenvolver, venha se capacitar para futuramente colocar todo o seu potencial em ação a favor desta equipe, desta comunidade, ou até mesmo numa função de liderança futuramente. Então isso aqui é algo muito importante. Alguns líderes, alguns maus líderes, eles tentam o tempo todo boicotar os seus liderados quando eles se destacam em alguma coisa. Existem exemplos de lideranças totalmente trágicas e catastróficas que não fazem nada a não ser matar qualquer projeto que seja apresentado por algum liderado já na raiz, para que esse liderado não se destaque. Infelizmente, tanto no mundo corporativo quanto também no ambiente do reino de Deus, a gente encontra líderes que têm essas características. Se algum liderado se destaca em alguma coisa, ao invés de ele estimular, lapidar já as habilidades que aquele liderado demonstra, ele faz exatamente o contrário e tenta já perseguir, fazer com que aquele liderado venha desistir e nunca mais ter nenhuma propensão a apresentar algo, alguma habilidade ou algum talento que possa ser útil no reino de Deus. Então, essa é uma parte do trabalho do líder. Segundo tópico aqui, guiar. Todos necessitam de um líder, seja na vida profissional, seja na vida familiar e eclesiástica. Então, o líder ele tem esse papel de guiar os liderados em uma determinada direção. E aqui a gente faz também um parêntese para falar o seguinte: mesmo que você imagine que nunca vai exercer uma função de liderança na sua vida, se você tem um filho, você já é um líder. Porque, querendo ou não, o seu filho vai se espelhar em você. E essa posição que a gente viu lá no primeiro ponto, que liderar é influenciar pessoas, ela vai ser exercida ainda que você não queira. Então, a posição de guiar, aqui uma das tarefas da liderança, é uma posição muito importante, porque a gente precisa ter a consciência de que quando estamos numa posição de liderança, existem outras pessoas olhando para nós, vendo as nossas atitudes, e muitas irão reproduzir exatamente aquilo que o líder faz. Tem até uma história de um pai que caminha por um ambiente perigoso com seu filho e ele dá uma instrução para o seu filho: filho, preste bastante atenção nos lugares em que você está pisando, porque alguns lugares, algumas pedras são escorregadias e aqui há muitos perigos. E o filho, na verdade, vira para o seu pai e diz: pai, o senhor que precisa tomar cuidado onde o senhor está pisando, porque eu só estou pisando nos lugares onde o senhor pisou. E essa é uma responsabilidade muito grande do líder nessa função de guiar. Ele precisa saber que outras pessoas estão se
espelhando nas suas atitudes, no seu exemplo, e outras pessoas provavelmente repetirão os seus passos. Então, é uma das tarefas também desempenhadas pelo líder. E o terceiro tópico aqui, abençoar. O verdadeiro líder procura sempre abençoar seus liderados. E o comentarista destaca aqui o exemplo de Neemias. Eu até fiquei assim um pouco triste quando eu li essa revista e percebi que não houve uma lição específica falando sobre Neemias. Neemias é um dos meus personagens preferidos do Antigo Testamento. É um grande exemplo de líder. Porém, aqui já na primeira lição, o comentarista destaca aspecto importante de Neemias. Neemias ele foi um líder em um tempo de escassez, de calamidade. Ele lidera a reconstrução dos muros de Jerusalém numa época em que havia inimigos ali ao redor que não queria que essa obra fosse concretizada. E Neemias consegue reunir ali todos os moradores de Jerusalém, né? Na verdade não todos, porque o livro de Neemias registra uma pequena parcela daquele povo que habitava ali em Jerusalém, os nobres tecoitas. Eles não quiseram trabalhar. Porém, todo o restante do povo que estava ali, sob a liderança de Neemias, eles se dedicam de tal forma nessa missão de reconstruir os muros de Jerusalém. Veja que Neemias ele teve a visão de reconstruir os muros, mas para concretizar essa obra ele teve que reunir pessoas que iriam trabalhar juntamente com ele. Mas Neemias ele exemplifica bem esse aspecto da liderança, que é o aspecto abençoador. Ele sai da onde ele estava, na fortaleza, vai até Jerusalém, ali com uma missão de reconstruir aqueles muros e de abençoar os seus irmãos que estavam em situação de grande calamidade. Então, a tarefa do líder inclui descobrir novos talentos, guiar e abençoar pessoas. Aqui no ponto 2, nós temos um subsídio que fala sobre a unidade. Essa palavra é uma palavra da qual eu gosto bastante, porque quando a gente compreende o sentido que Jesus Cristo deu para a unidade, lá no Evangelho de João, no capítulo 17, quando ele faz a oração pelos discípulos e ele fala sobre a unidade, a gente entende que o reino de Deus, o cristianismo e a missão da igreja aqui na terra não pode ser desempenhada se não for em unidade. Então esse aspecto é muito importante. Todo líder deve buscar a unidade dentro da sua equipe. E aqui o comentarista destaca: líderes desenvolvem uma comunidade pragmática, infundida com carinho e entendimento. Liderança diz respeito à colaboração e não à competição. Então isso é muito importante, porque em alguns ambientes a gente percebe lideranças competindo entre si, quando na verdade deveriam colaborar para que o todo, o reino de Deus, cresça e se desenvolva. Não é incomum, ou a gente ouve falar de casos onde uma determinada liderança da empresa desenvolve as suas atividades de maneira que outras lideranças sejam prejudicadas, ou que outros setores sejam prejudicados com a atuação de uma equipe específica que aquela pessoa influencia. E aqui a gente vê que quando nós compreendemos que um dos aspectos importantes da liderança é a unidade, a gente compreende que as pessoas que exercem a função de liderança, independentemente da hierarquia em que elas se encontram nessa organização, elas precisam ter um discurso alinhado. E quando a gente fala de liderança segundo o princípio bíblico, esse discurso alinhado ele é dado justamente pela atuação do Espírito Santo na vida de cada crente, de cada líder. Então, quando a gente fala sobre um reino de Deus, a gente tem
que compreender que nós estamos ligados por um propósito comum, que é a visão de Deus, por um modelo comum, que é Jesus Cristo, e por um recurso comum, que é o Espírito Santo. Então, todos os líderes, eles devem seguir uma diretriz alinhada com essa visão do reino de Deus, esse modelo de liderança de Jesus Cristo e movidos, impulsionados, guiados pelo Espírito Santo. Quando a gente pega esses aspectos, a gente vê por que a igreja primitiva foi uma igreja muito bem sucedida. Porque todos esses aspectos estavam sendo exercidos pelos apóstolos de forma que todas as pessoas ao redor não tinham nenhuma dúvida de que a atuação daquelas pessoas era uma atuação extraordinária, sobrenatural, algo que não podia ser comparado com nada do que eles observavam com as suas visões humanas, algo que decorria especificamente do poder do Espírito Santo atuando na vida daqueles apóstolos enquanto eles reproduziam os ensinamentos de Jesus Cristo. Então isso é muito importante. Essas atividades, elas estão intimamente ligadas com aquilo que o líder desempenha no seu dia a dia. Por último, chegamos no terceiro ponto, o que não é liderança. É importante a gente saber o que é liderança e também o que não é liderança para que não fique nenhuma dúvida. Então, primeiro tópico, liderança não é agir com arrogância. Então, não é porque alguém exerce uma função de liderança que essa pessoa pode sair por aí agindo com arrogância, desrespeitando os liderados, desrespeitando as outras pessoas, se valendo dessa posição de liderança para querer ser superior aos demais. Liderança não é isso. O líder não é melhor nem pior do que ninguém. Ele é um servo e deve usar a sua posição hierárquica para promover o reino de Deus. O crescimento deve ser o do reino. Algumas pessoas imaginam que a liderança é para o crescimento do líder, numa escala hierárquica. Na verdade, quando a gente fala em posição de liderança, se a gente volta nos tópicos anteriores do que nós estudamos que liderança é serviço, o líder está trabalhando em prol de sua equipe, em prol dos seus liderados, a gente vê que o crescimento não é propriamente do líder. O líder deve buscar crescer pessoalmente e também como líder. Mas a gente não está falando aqui que o líder deve usar a sua equipe para promoção pessoal. E muitos dos que atuam acreditando que liderança é agir com arrogância, acabam utilizando a sua equipe ou as pessoas que são influenciadas por esses líderes, por esses mau líderes, como se fosse um trampolim para atingir algumas posições. E na verdade isso não é liderança. Liderar também não é dar ordens. Algumas pessoas confundem. Acham que para ser um líder basta chegar e dar ordens para os liderados que eles executem. E muitas pessoas que ocupam posições de liderança pedem ou ordenam coisas que eles mesmos não fazem. A gente vai ver adiante em outras lições que o princípio fundamental da liderança é o exemplo. Então, aqueles que dão ordens de coisas que eles não fazem, eles já não estão exercendo liderança. Então, liderar não é mandar alguém fazer alguma coisa. O líder, normalmente, ele vai e faz junto com aqueles que estão ali trabalhando nessa tarefa. Então, isso é muito importante. Liderar não é dar ordens. E quando o líder designa funções para que os seus liderados venham desempenhar, normalmente há uma preparação prévia. A gente vê que o próprio Jesus Cristo, antes de enviar os discípulos numa missão de evangelização pelas aldeias e pelas tribos de Israel, ele capacita esses discípulos com um treinamento, não apenas de um treinamento teórico, não apenas um treinamento de uma capacitação acerca de conhecimentos do reino de Deus, mas também prático, em acompanhando Jesus nas
viagens que Jesus Cristo fazia, nos sermões que ele pregava e nos milagres que ele realizava, os seus discípulos eles começam a ter uma visão clara, uma visão plena do que era o reino de Deus. Depois de passar por esse treinamento, eles são enviados. Então, quando o líder delega tarefas para os seus liderados, há todo um processo anterior para que se chegue até esse momento. Liderar não é simplesmente chegar e dar ordem aos liderados ou às pessoas que são influenciadas por esse líder. Por último, liderar não é transferir responsabilidades. A responsabilidade do líder ela é intransferível e deve ser assumida publicamente. Infelizmente, alguns líderes fracos, alguns líderes que não têm capacidade de assumir as suas responsabilidades, eles delegam para outras pessoas aquilo que eles mesmos deveriam fazer. E aqui a gente vê que liderar não é transferir responsabilidade. O líder ele é responsável pelas decisões que ele toma. E se há uma coisa que está intimamente ligada à atuação do líder, é tomar as decisões que são críticas. É o líder que no momento onde todos não sabem o que fazer, onde as pessoas ficam desesperadas ou até mesmo sem saber como agir, é o líder naquele momento responsável por dar a direção. A gente viu no tópico anterior que uma das tarefas do líder é guiar os liderados. Então, a responsabilidade do líder não deve ser delegada. Algumas pessoas gostam de auferir todos os elogios e todas as homenagens quando as coisas dão certo. Então, se alguma atividade realizada pela equipe é bem sucedida, o líder quer receber os aplausos. Porém, quando as coisas não dão certo, quando os resultados alcançados são ruins, o líder tira a sua responsabilidade pessoal de cena e coloca a culpa nos seus liderados. Isso não é uma atividade de um líder que se pauta pelos princípios bíblicos. Isso não é liderança segundo os ensinamentos que estamos aprendendo nessa lição de número 1. A transferência de responsabilidade faz do líder não somente um negligente, mas também um alvo fácil das grandes tragédias. E aqui tem um exemplo, o exemplo de Davi. Em vez de ir ao campo de batalha, ele preferiu ficar em casa. E enquanto estava em casa, nós vemos que Davi comete um assassinato e um adultério. Por quê? Porque em vez de assumir a sua responsabilidade enquanto rei e ir à batalha com os seus soldados, ele delega essa responsabilidade e passa a um alvo fácil ali no seu palácio de todos esses pecados que ele certamente não teria cometido se estivesse no campo de batalha, o lugar onde o rei, o líder daquela nação, deveria estar. Então, liderar não é transferir responsabilidade. E por último, o subsídio aqui desse ponto 3 fala sobre a importância do líder saber observar e escutar. Para que o líder desempenhe bem as suas atribuições, as suas funções, é necessário que ele consiga ouvir as pessoas, que ele consiga ver o que os seus liderados precisam, quais são as necessidades da sua equipe. Essa característica de um líder faz com que alguns deles consigam até mesmo ler as pessoas, o comentarista coloca isso, da forma como as pessoas, em geral, leem as notícias de jornal. O líder, só de olhar para o liderado numa determinada circunstância, ele já percebe se aquela pessoa está triste, se ela está alegre, se alguma coisa está errado, por conta dessa sensibilidade que o líder tem. Então é importante que a gente desenvolva essa característica para poder trabalhar com pessoas. Liderar é influenciar pessoas. Recapitulando o que nós aprendemos nessa lição, essa é a definição primária de liderança que nós temos lá no tópico 1.
liderar é influenciar pessoas, o líder precisa ter uma visão e essa visão precisa ser comunicada. Então, a importância da comunicação. Vimos também que liderança é serviço e que a parte das atividades, das tarefas do líder é descobrir novos talentos, guiar e abençoar pessoas. E por último, vimos que liderar não é agir com arrogância, liderar não é dar ordens e liderar não é transferir responsabilidades. E assim nós chegamos à conclusão desta primeira lição, que é a seguinte: ser líder é motivar e influenciar pessoas em direção a um alvo comum, buscando seu crescimento e a expansão do reino de Deus. Sua influência deve estar de acordo com os princípios bíblicos. Aprendemos nesta lição que o líder não é superior a ninguém, nem mesmo perfeito. Por melhor que seja a sua liderança, ele está sujeito às falhas. Jesus foi e é o único líder perfeito. Então, assim nós terminamos esta primeira lição. Que o Espírito Santo possa trabalhar nas nossas mentes, nos nossos corações, para que nós venhamos nos dedicar ao estudo desse tema ao longo deste quarto trimestre e que venhamos não apenas ajudar os nossos liderados nas suas tarefas, como também venhamos nos capacitar se estamos em posições de liderança ou se almejamos exercê-las, para que quando esse momento chegar, nós possamos desempenhar bem esse papel de liderança e que o reino de Deus seja expandido e o nome do nosso Deus seja glorificado com as nossas atitudes e com as nossas ações. Vamos agradecer a Deus por esse momento de estudo da sua palavra. Querido Deus, eterno Pai, obrigado por esse momento, Senhor, em que pudemos estudar esta primeira lição que fala sobre a liderança, Pai. Que o Senhor possa capacitar, ó Deus, os nossos líderes, os nossos pastores, todos aqueles que exercem posições de liderança no Teu reino, ó Deus, que eles venham estar pautados, ó Pai, pelos princípios da Tua palavra, Deus. Que o Senhor possa também nos ajudar, ó Pai, para que venhamos a cada dia mais, ó Deus, nos dedicarmos em aprender, ó Pai, esses princípios e venhamos aplicá-los nas nossas vidas, ó Deus. Te agradeço por tudo, te pedindo que continue conosco, com cada um dos alunos que tem estudado essa lição, ó Pai, e que o Senhor venha nos despertar, ó Deus, para persistir no estudo da Tua palavra. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém.